Muito bom, estamos conectados mais uma vez, né? Bom demais da conta, esse tempo de qualidade, palavras que a gente vai sendo edificado, vai crescendo com elas, né? Então já, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com seus amigos, tudo de bom. Essa série de mensagens que nós temos falado nesse mês de setembro sobre vida contagiante, tanto nos devocionais quanto às terças-feiras aqui, e quando estamos ministrando também na IBN Chamar, na Canaan Church, nós temos falado desse modelo, né? Essa vida que a gente tem que sofre pressões contínuas, nós precisamos não somente de válvulas de escape, mas também precisamos dessa mentoria, precisamos de ouvir, de ver aquilo que muda para melhor o nosso interior, né? Então, pensando nisso e buscando nas minhas memórias coisas que Deus ministrou na minha vida nessa caminhada, eu quero hoje compartilhar uma palavra com você de Deus para a sua vida, de uma frase que Deus nos deu desde o começo do nosso ministério, que caminha com a gente, é o nosso slogan, é a nossa frase do coração: ainda há esperança. E ainda há esperança para o seu casamento, ainda há esperança para a sua família, ainda há esperança para a sua vida financeira, ainda há esperança para você. Aquilo que você deseja. Muitas vezes nós nos tornamos escravos do medo. Se você não tivesse medo, se você não estivesse preso a esse sentimento destruidor, em qual lugar você estaria? O que você estaria fazendo? Rompa com seus bloqueios, rompa com seus medos e vai lá, porque ainda há esperança, vai dar certo e Deus é com você. Agora tem que ser inteligente, né? Se você está se esforçando, batalhando, lutando, ralando pra caramba e as coisas não estão cooperando, não estão fluindo, hora de rever. Hora de rever. Procura mentores, reveja, de repente é hora de abrir mão de algumas coisas que você considera importante, mas que na verdade não tem gerado, e talvez começar coisas novas. Projete, planeja e acredite em você. Vai dar certo. Comece. Até Deus se submeteu ao começo. A Bíblia diz que no princípio criou Deus. Deus começou algo. Então comece algo, vai lá e faça. Mas comece algo que seja relevante. E tudo que é relevante precisa ter um começo. E Deus, Ele acredita em você. Você é um potencial nas mãos de Deus. Então eu quero falar com você sobre ainda há esperança. Isaías 64, 4, verso conhecidíssimo nosso. A gente inclusive canta ele em canções, porque desde a antiguidade não se ouviu, e nem com o ouvido se percebeu, e nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Uau! Um Deus que trabalha em nosso favor. Obstáculos, eles sempre existirão. E são as circunstâncias e situações que nos param. O que faz a diferença? O ponto de vista. A forma como você olha para algo é que vai parar você ou vai levar você a esse lugar de superação para dar certo. Uma pessoa da nossa igreja, um tempo atrás, eu me lembro da história, ela chegou rindo para contar, ela estava com uma vontade enorme de comer empadinhas, aquelas empadinhas e tal, e ela foi no supermercado, e era uma pessoa de posse, uma pessoa de bens, rica, e ela foi no supermercado e chegou lá, foi na panificadora, escolheu as empadinhas com fome, vou comer tal, e aí ela pegou a empadinha, colocou na bandejinha, colocou o plástico lá, tudo certinho, e foi pro caixa. Aí quando chegou no caixa, cartão de débito, cartão não passou. Não tinha saldo na conta. Pelo amor de Deus, né? É terrível, é comprometedor, é complicado, né? Então ela respirou, riu para a caixa, pediu desculpas, deixou a tão desejada empadinha lá no caixa e foi embora para casa rindo. Você tem a opção de ficar irritado no momento, de ficar chateado, chateada, nervosa, né? de brigar, de gritar, achar que é uma lagartixa e se jogar na parede, sei lá. Agora você também tem a opção de rir, porque se você não fizer a opção de rir, isto fará mal a você, para o seu estômago
e para as pessoas que estão perto de você. Então, aprenda a sorrir para as circunstâncias, aprenda a rir para as coisas. Quando eu falo de ainda a esperança, primeiro, não perca a capacidade de sonhar. Em Gênesis 49, 22, quando Jacó estava abençoando o seu filho José, José era um sonhador, veio de uma família de sonhador, seu bisavô sonhava, seu avô sonhava, seu pai sonhava, e não era diferente com José. Ele, além de sonhar, ele compreendia sonhos. E José estava abençoando Jacó estava abençoando o seu filho José, e ele diz assim: José é um ramo frutífero junto à fonte, e seus galhos se estendem sobre o muro, sobre a fonte boa. José era apegado em Deus, decidido a caminhar com Deus. A fonte que te alimenta, ela define a qualidade dos frutos que você irá gerar na caminhada da vida. E Jacó diz que José era um galho frutífero por cima dos muros, e os muros muitas vezes servem de impedimentos. Quais os muros que têm se levantado na sua vida para impedir você? Às vezes o muro está na sua própria família, às vezes os muros são as falsas acusações, às vezes os muros são os esquecimentos, os abusos, os traumas, as perdas, a inveja. Eu não sei quais os muros que há que têm impedido você de avançar, que têm roubado a sua esperança. José, 20 anos antes, ele teve um sonho, e ele continuou crendo nesse sonho. José era o preferido pelo pai entre os seus irmãos. Isso causava inveja nos irmãos. Por isso, os irmãos o jogaram numa cisterna, deram a notícia para o pai que ele estava morto, o venderam como escravo. Como escravo, ele foi parar na casa de Potifar, e na casa de Potifar ele prosperou, mas foi assediado sexualmente pela esposa deste, e decidiu não pecar contra Deus, foi acusado de assédio sexual injustamente, foi lançado numa prisão, e ali ele foi esquecido. Mas depois de um tempo, ao compreender sonhos e revelar sonhos, José, ele agora sai daquele lugar de prisão e se torna o segundo homem mais poderoso do Egito, porque Deus era com ele, porque ele tinha a capacidade de sonhar, de acreditar nos seus sonhos, e os muros não impediam de seguir em frente. Ainda há esperança. Não perca a sua capacidade de sonhar, não permita que as situações roubem de você a capacidade de sonhar. Sonhar é possível e Deus ainda realiza sonhos. Eu tenho testemunhos incríveis para contar para você sobre sonhos, coisas que Deus colocou no meu coração e só eu e ele sabia. E um dia eu acordei e falei: uau, aconteceu, se tornou real. Por quê? Porque eu acreditei, eu decidi sonhar e colocar esse sonho diante de Deus. Não perca a sua capacidade de sonhar. Segunda coisa, não permita que as crises deformem você. As crises virão, as crises fazem parte. O povo de Deus estava escravo no Egito eles clamam a Deus, e Deus ouve e levanta Moisés. Moisés vai lá, liberta o povo, e eles estão agora no deserto. E nesse deserto, Deus coloca uma nuvem de dia para protegê-los do sol, à noite uma coluna de fogo para protegê-los do frio. Aquilo serve como proteção, como cuidado de Deus. Deus manda o maná que sustenta, Deus manda as codornizes para saciá-los na vontade de comer carne. Deus transforma a água amarga em água doce. Deus está cuidando deles em todo o tempo. Mas Moisés está no monte falando com Deus. Moisés está ali ouvindo Deus, e nesse ambiente que Moisés está ouvindo Deus, o povo está lá no Egito, está lá no deserto, sofrendo aflições, lutas, adversidades, não contentes com o que Deus estava fazendo, e eles no coração, a Bíblia diz que eles decidem voltar para o Egito. Em Atos 7:49 nós lemos essa história, Estevão falando. Veja, eles não voltaram para o Egito de forma literal, mas no coração deles, eles não estavam satisfeitos com o que Deus estava dando para eles. Era uma crise, e em meio às crises muitas vezes nós nos perdemos. Quantas vezes você desejou, mesmo dentro da igreja, porque estava vivendo um momento de crise,
ir para longe de Deus, ir para longe da sua família, ir para longe dos sonhos que Deus colocou no teu coração, ir para longe dos projetos de Deus, do ministério, dos sonhos que Deus tinha para você. As crises foram deformando. As crises, elas têm a capacidade de nos lembrar de coisas que não são reais. A Bíblia diz que eles sentiam saudades das cebolas e dos melões que haviam no Egito. No Egito havia dor, havia escravidão, havia medo, havia insegurança, e por isso eles clamaram a Deus. As crises, elas nos castam emocionalmente. As crises, elas roubam a nossa capacidade de realização. Queridos, presta atenção. Você que me assiste, presta atenção. Há um demônio por trás da crise que trabalha trazendo medo, que trabalha trazendo depressão, que trabalha trazendo ansiedade. Decida vencer os seus bloqueios, decida vencer os seus medos. Não permita que a crise deforme você. Quais os sentimentos que são malignos, pastor, que estão por trás das crises? Que tem um demônio ali trabalhando. Um deles é a ansiedade. Você deixa de viver o hoje porque está focado no amanhã. O amanhã é algo que você ainda não tem controle. Não está em suas mãos, não é seguro. Por que você está sofrendo com algo que ainda não existe? O que mais? Angústia. Uma dor quase palpável no peito. Nada contra a terapia, mas ela não vai ajudar se você não colocar os princípios da palavra de Deus em prática. Jesus, ele não mandou você ir para o terapeuta. Jesus, ele não mandou você ir para o psiquiatra. Jesus não mandou você ir para o pastor. Jesus mandou você ir para ele. Ele disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É com Jesus a coisa toda. Eu creio que Jesus não nos enganou a esse respeito. Então, o convite continua válido. Vá até Jesus. Insegurança. Insegurança que provoca o medo, que paralisa a pessoa. Insegurança que leva a pessoa a se sentir excluída. Parece que todo mundo já se ajeitou. Parece que todo mundo casa menos você. Parece que todo mundo tem sucesso menos você. Parece que todo mundo consegue menos você. Todo mundo tem a sua panelinha, o seu ciclo de relacionamento, é feliz e ninguém consegue, e ninguém permite que você entre. Você não consegue entrar nesses lugares de sucesso das pessoas. Ei, não acredite nisto. É uma mentira na sua mente. É um demônio manipulando você. Para com isso. Saiba quem você é em Deus, a sua identidade, o seu chamado. Valorize-se, porque em Deus você é capaz. As crises simplesmente nos bloqueiam. Muitas vezes Deus nos leva a estes lugares áridos para ali Ele poder falar conosco, ministrar ao nosso coração de uma forma íntima e pessoal. Aceite o trabalhar dele em você. Aceite Ele ministrar dentro de você. E eu quero encerrar dizendo para você que ainda há esperança. O apóstolo Paulo estava em um navio e diante de uma tempestade o navio naufragou. Foi quando todos que estavam ali perderam a esperança de salvação. Paulo então o chama e declara lá em Atos 27, 23: porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas. Ei, não temas. Não tenha medo. Não tenha medo. Às vezes perdemos a esperança e precisamos de experiências pessoais com Deus. E eu quero que você tenha uma experiência pessoal com Deus hoje para resgatar a sua esperança. Quantos perderam a esperança no casamento? Quantas pessoas você conhece que perderam a esperança na família? Quantas pessoas que perderam a esperança no governo, na política, que perderam a esperança na economia, que perderam a esperança no trabalho, que perderam a esperança na igreja, que perderam a esperança em si mesmas, perderam a esperança inclusive em Deus, se conformaram com a desgraça. O que é desgraça, pastor? É uma pessoa que vive sem a graça. Ah, Deus quis assim. Não, Deus não quis assim. Ah, Deus quis assim, então eu aceito isso. Não aceite.
não aceite, lute contra. Moisés estava diante do Mar Vermelho, o exército do faraó atrás, muralhas em volta, parecia que não havia saída, não havia escape, e ele clama a Deus, e Deus diz assim: por que clamas a mim? Diga ao povo que marchem. Marchar para onde? Não havia saída, mas eles decidem dar um passo de fé rumo ao Mar Vermelho. Aquilo que parecia morte se tornou um milagre extraordinário, conhecido no mundo. O mar se abriu. Decida dar um passo de fé em direção ao teu milagre, em direção àquilo que pareça ser impossível, porque ainda há esperança. Eu gosto da história de Davi e de Golias. Davi é aquele improvável, aquele menino rejeitado pela família, aquele menino que parecia que nunca ia ter sucesso, aquele menino que parecia que iria dar em nada, mas aquele menino sozinho ele vencia ursos e leões. Aquele menino sozinho ele era um adorador. Aquele menino ele tinha uma intimidade com Deus que ninguém percebia, mas Deus o conhecia intimamente. Um improvável contra um herói de guerra, um improvável contra um gigante, um improvável contra alguém que estava armado, contra alguém que era forte, contra alguém que era treinado. Se houvesse uma banca de aposta, 10-1, todo mundo iria apostar em Golias. O que fez a diferença em favor de Davi? Em 1 Samuel 17:48, sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Uau! Veja, Davi estava disposto a enfrentar. Você está disposta a enfrentar? Segundo, Davi estava com pressa de vencer. Você está com pressa de dar certo? Com pressa de vencer? E acabar logo com essa situação? Davi queria acabar com aquela situação. 40 dias, ninguém aguentava mais. Davi falou assim: hoje eu acabo com isso, hoje eu resolvo esse negócio. Tem dias que você tem que se levantar e falar: peraí, hoje eu resolvo isso, hoje eu mudo de vida, hoje eu tenho uma atitude, hoje a coisa vai acontecer. Olha, amanhã cedo levanta para dar certo. Tenha uma atitude. Davi estava com pressa de vencer. Davi deixou o lugar onde estava. Ele teve uma atitude de mudança. Talvez o que você está precisando ter de verdade, sabe o que é? Uma atitude de mudança. Uma atitude de mudança. Ainda há esperança. E por último, Davi correu de encontro para a batalha. Eu não sei você, mas isso me motiva. Às vezes precisamos fazer isso. Não basta ter Deus em nosso favor. Não basta ser um adorador. Não basta estar disposto. Não basta estar com pressa. Não basta somente ter uma atitude de se levantar, tem que correr para a batalha. Davi correu para cima do gigante, correu, ele foi lá e falou assim: eu vou resolver esse negócio. Precisamos ter essa atitude de correr para a batalha, porque as suas atitudes, elas definem a vitória que você vai ter. Então eu quero orar com você, orar para te abençoar, orar, mas orar hoje para que a partir de agora você tenha uma vida contagiante. Uma vida que vale a pena ser vivida, arrancada aí da tua cabeça, do teu coração, esse mal, esse desânimo, esse cansaço, esse medo, essas murmurações, essas reclamações, e decidir dar certo. Vamos lá? Vamos orar? Então fica de pé aí, bora, de pé, vamos lá juntos, isso, vamos lá, e você vai compartilhar isso com as pessoas. Você vai dizer para um amigo seu, para sua amiga, falar: olha, você precisa ouvir isso. E faz um plano de ação juntos para esse tempo que virá. Eu declaro que um tempo novo está descortinando. Aqui nos Estados Unidos começa o outono, no Brasil começa a primavera. Eu vim declarar para você que não importa a estação, será a melhor estação da sua vida. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, te louvamos, te damos graça pela tua palavra
que nos edifica. Nós cremos que no Senhor ainda há esperança. Então vem em favor dessa pessoa agora e vai removendo, vai arrancando o mal, vai arrancando a dor, vai arrancando a angústia, vai arrancando a ansiedade, o medo, que isso que tem roubado, paralisado, impedido ela de dar certo, paralise agora, cesse agora e saia em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, e que da parte do Senhor essa pessoa se levante e ela tenha atitude e ela corra para as batalhas, corra para vencer, para dar certo, que ela tenha a estratégia, a visão, a capacitação e a motivação do Senhor, que ela acredite em si e seja capaz. Eu declaro que a partir de hoje é chegado um novo tempo, um novo ciclo começa, uma nova estação de bênção, de vitórias e de conquistas para a glória de Deus, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família. Semana abençoada para você. Ainda há esperança. Um abraço.